A verdade nos leva ao Pai Celestial. Pode parecer não ser fácil agradecer por tudo em nossas vidas, mas o ato de agradecer, até mesmo por coisas simples, pode transformar nossa rotina. Quando passamos a agradecer a Deus, mesmo nos momentos difíceis, podemos ver o seu amor agir nas coisas mais simples. Por isso precisamos estar agradecendo a Deus de nossas vidas, para que possamos alcançar um dos maiores objetivos da vida, que é ter o Senhor, nosso Deus, dentro de nosso coração. Uma das melhores formas de agradecer e de estar mais perto de Deus é através da oração. A oração é uma linha direta com Deus e devemos sempre praticá-la. Foi o Senhor que, com sua misericórdia, que deu força para superar todos os desafios que enfrentei até aqui. Agradeço ao Pai Celestial por ser quem sou hoje. Sou grato pela minha vida e pelas pessoas que fazem parte dela. Mas, acima de tudo, sou grato a Deus por me conceder tudo isso. Deus é amor, por isso o seu amor é ilimitado e eterno. Ninguém é perfeito, todos os dias falhamos. Peçamos perdão a Deus todos os dias, mas também não é só pedir perdão. Devemos abandonar as coisas que é condenado pelo Senhor. Mas como saber se é condenado pelo Senhor? Lendo as Escrituras, podemos achá-las. Mas antes disso, gostaria de fazer uma pergunta. Você ama a Deus? Será que ama mesmo? São vários mandamentos que o Senhor nos deu para provar se amamos Ele de verdade. É onde podemos estar sempre em sintonia com Ele. Podemos citar vários, mas citarei apenas um, e que é um dos mais abomináveis aos olhos do Senhor nosso Deus, e que muitas vezes as pessoas acham simples e natural. Para algumas pessoas, mesmo vendo que é contra o Senhor, provando nas Escrituras, as pessoas continuam ainda a pecar contra o terrível mandamento, amando somente a si mesmo e não ao Senhor nosso Deus. Grande quantidade de pessoas dizem: sei que é abominável aos olhos do Senhor nosso Deus, mas vou continuar contrariar o nosso Deus, porque não irei abandonar tais práticas. Cristo morreu na cruz, expiou pelos nossos pecados, para que possamos ter a oportunidade de uma exaltação junto de nosso Pai Celestial, e que possamos ressuscitar quando Ele vier novamente. Não podemos deixar que Ele tenha sofrido em vão. Todos ressuscitarão, mas aqueles que não cumpriram com os mandamentos serão mortos novamente e atirados no inferno, que é a segunda morte. Precisamos chegar à nossa morte digno de sua presença, mas para isso precisamos estar cumpridores de seus mandamentos. Precisamos estudar mais as Escrituras, para que não caiamos em contradição ao que Deus quer que façamos. Preste muita atenção no que irei dizer. Só existirá dois reinos, e Deus e Satanás. Satanás tem o poder de colocar pensamentos em nossas mentes. Só assim é que ele consegue mudar nossas opiniões contra o Senhor. E pode ter certeza disso, que ele fará de tudo para levar o máximo de pessoas para o seu reino. E que é um tormento eterno no lago de fogo e enxofre. O Senhor, nosso Deus, não disse que seria fácil, mas se conseguirmos vencer os obstáculos, com certeza que herdaremos o reino de Deus. Do contrário, herdaremos o reino de Satanás. Citarei e explicarei 3 palavras que Satanás usa como ponto fraco para que nós ficamos contra o Senhor. É a ignorância, idolatria e falsos deuses. Vamos primeiramente ao significado de ignorante. Hoje é muito fácil de pesquisar o significado das palavras, porque temos aí um veículo de comunicação que é muito bom, que é o dicionário do Google. Procurando nesse dicionário português, podemos ver que é uma pessoa que ignora a opinião alheia, que pensa que só ela está certa e que só a opinião dela é válida. Também é por parte orgulhosa por não aceitar que está errada.
e não conseguir admitir que o outro esteja certo. Quando tem um certo tipo de poder, torna-se muitas vezes arrogante. Significado de idólatra, idolatria. Vamos lá. Mais uma vez procurando no dicionário português do Google. Você vai digitar a palavra idolatria. Assim encontramos os dizeres: deixar de adorar o verdadeiro Deus, para adorar ídolos, feito de barro, pau, pedra, ferro, cobre, prata, ouro, enfim, os ídolos não falam, não ouvem, não veem, não sentem, não andam e não podem salvar. A palavra idólatra é uma pessoa que adora outros deuses. Por exemplo, uma pessoa que curva, joelho ou intercede diante de imagem ou estátua, seja figura ou escultura feita de madeira, gesso, barro e outros, esta pessoa é idólatra. O Senhor nosso Deus nos advertiu severamente quanto a este mandamento, que se encontra nos 10 mandamentos. Não devemos ficar aqui só com as minhas palavras, mas devemos procurá-las para confirmá-las, para que possamos entendê-las melhor. Falsos deuses. Exemplo: quando adoramos uma imagem de escultura, esta imagem é de fato um falso deus, porque ela não fala, nem escuta, é simplesmente uma estátua. Em Êxodo 20 é bem claro, e olha que ela se encontra nos 10 mandamentos, na Bíblia, lei que o Senhor deu a Moisés. Então vamos ver várias escrituras que o Senhor condena e nos alerta para que possamos abandonar tais práticas. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem as águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Não farás para ti deuses de fundição. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Mas serão tomados atrás cobertos de vergonha os que confiam em imagem de escultura, que dizem as imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos, ouve, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Todos os artifícios de imagem de escultura são vaidades, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e elas mesmas são as suas testemunhas. Nada veem, nem entendem, pelo que serão envergonhados. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, e se inclina, e ora-lhe, e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque tapou-lhes os olhos, para que não vejam, e os seus corações para que não entendam. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que trazem em procissão as suas imagens de escultura, feita de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Não vos voltareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis para vós ídolos, nem levantareis para vós imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada à vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória, por causa da tua benignidade e a tua verdade, porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Porém o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe aprouve. Os ídolos deles são prata e ouro,
obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés tem, mas não andam. Nem som sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes aos que fazem, assim como todos os que neles confiam. A Escritura em Apocalipse 21:8 comenta de 8 mandamentos que, se chegarmos à morte, descumprindo esses mandamentos, seremos jogados no lago que arde como fogo e enxofre. Assim, vamos ler para entender o Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não deixe de estudar as Escrituras, porque nelas é que você conhecerá nosso Deus e ter a oportunidade de um dia morar com Ele. Pois do contrário, morarás com Lúcifer. Esta é uma decisão que não pode ser adiada, porque depois que tu partires desta vida, tu já fizeste suas escolhas e não terás mais volta. Lembre-se, estamos aqui na terra para sermos testados e provados. E só terás 2 reinos, o de Lúcifer e o de nosso Pai Celestial, e os 2 serão eternos. Depois de séculos, Deus e Jesus Cristo chamaram um novo profeta, Joseph Smith, para restaurar a igreja e todos os seus ensinamentos verdadeiros. Joseph foi criado em circunstâncias humildes, em Palmyra, Nova York. Muitas igrejas e pregadores estavam competindo por conversa naquela região. Joseph estava confuso sobre a qual igreja deveria filiar-se, porque todas ensinavam coisas diferentes uma da outra. Foi quando ele leu um versículo na Bíblia em Tiago 1:5, dizendo que aquele que tivesse dúvida deveria perguntar a Deus, e ele responderia. E nessa escritura em Tiago 1:5 está escrito assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a toda lhe dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe-á dada. Joseph decidiu orar. Ele foi para um lugar isolado em um bosque e lá se ajoelhou. Então, perguntou humildemente a Deus, em oração, a qual igreja deveria se filiar. Deus e Jesus Cristo apareceram a ele em uma visão. Posteriormente, Joseph escreveu essa experiência sagrada. Vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi 2 personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição. Pairando no ar, acima de mim, um deles falou-me e disse, apontando um para o outro: este é meu filho amado, ouve-o. Mas ao invés de eu estar contando o ocorrido, vamos assistir um trecho do filme onde conta o sagrado acontecimento? Vamos lá? Então vamos. Meu nome é Joseph Smith. Quando eu era jovem, houve, no lugar onde morávamos, um alvoroço incomum por questões religiosas. Comecei a preocupar-me seriamente com o bem-estar de minha alma. Refleti sobre muitas coisas em meu coração.
Sentia vontade de chorar por meus próprios pecados e pelos pecados do mundo. Mas ao perguntar sobre o plano de salvação, descobri que havia um grande conflito religioso. Isso muito angustiou minha alma. Não sabia quem estava certo ou quem estava errado. Eu considerava de suma importância que eu adquirisse plena certeza sobre os assuntos de consequências eternas. Eu também queria religião. Eu queria sentir e exclamar como os outros, mas não sentia nada. Um dia li na epístola de Tiago: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ser-lhe-á dada. Isso pareceu entrar com grande força em cada fibra de meu coração. Depois de me haver retirado para o lugar que previamente escolhera, tendo olhado ao redor e encontrando-me só, ajoelhei-me e comecei a oferecer a Deus os desejos de meu coração. Eu clamei ao Senhor por misericórdia, porque não havia ninguém mais a quem eu pudesse recorrer para obter misericórdia. Foi a primeira vez em minha vida que experimentei orar em voz alta. Ó Deus. Imediatamente se apoderou de mim uma força que me dominou por completo. E tão assombrosa foi sua influência que se me travou a língua, de modo que eu não podia falar. Minha mente ficou cheia de dúvidas e todo tipo de imagens inadequadas. Pareceu-me por um momento que eu estava condenado a uma destruição súbita, mas usando todas as forças para clamar a Deus que me livrasse. Senhor! Minha boca foi aberta. Tem misericórdia de mim. E minha língua foi solta. Perdão! Joseph, este é meu filho amado. Ouve-o. Joseph, perdoados são os teus pecados. Eis que sou o Senhor da glória. Fui crucificado pelo mundo, a fim de que todos os que crerem em meu nome tenham a vida eterna. O mundo se acha em pecado. Desviaram-se todos do Evangelho e não guardam meus mandamentos. Aproximam-se de mim com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. Eles ensinam como doutrina os mandamentos de homens, tendo aparência de religiosidade, mas negam o seu poder. Não procure nenhuma delas. Espere com paciência. No futuro, a verdade completa do Evangelho será revelada a ti. Quando a luz se retirou, eu estava sem forças. Paz e calma encheram minha mente. Meu coração se encheu de alegria. Durante muitos dias, senti uma imensa alegria e o Senhor estava comigo. Havia recebido uma promessa de que a plenitude do Evangelho ser-me-ia dada a conhecer. Tinha realmente visto uma luz. E no meio dessa luz, vi 2 personagens. E eles realmente falaram comigo. Eu o sabia, e sabia que Deus o sabia, e não podia negá-lo. Sei que este relato é verdadeiro. Sigo o Evangelho porque recebi uma firme confirmação desta veracidade. Segui uma admoestação que se encontra na Bíblia em Tiago 1,5 e orei ao Senhor para saber se o livro de Mórmon é a Escritura Sagrada. Orei para saber se Joseph Smith foi um profeta chamado por Deus. Orei e senti em meu coração que essas coisas são verdadeiras. Nunca fui convencido por outras pessoas, apenas por Deus.
Jesus Cristo lidera a sua igreja por meio de profetas hoje. A igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a igreja de Cristo restaurada. Jesus está realmente à frente de sua igreja e nos guia em uma direção direta a Deus, por meio de um profeta moderno. Venha adorar o Salvador Jesus Cristo conosco. Você será abençoado ao estudar seus ensinamentos nas Santas Escrituras e ao ouvir o que ele disse aos profetas e apóstolos em nossos dias. Você sentirá o amor de Deus ao servir ao próximo na igreja do Senhor. Assim, eu encerro minhas palavras prestando para todos vocês o meu testemunho, para todos que a verdadeira igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está aqui na terra. Como a maioria das organizações religiosas, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias constrói capelas, ou locais de reunião onde seus membros possam adorar a Deus. Geralmente, 2 ou 3 congregações locais, ou alas, realizam suas reuniões em cada edifício em diferentes horários no domingo para aproveitar ao máximo o uso do prédio. Existem salas e aulas para a escola dominical e para atividades nos dias de semana tanto para as crianças quanto para os adultos. Uma biblioteca com livros e material audiovisual fornece auxílios didáticos para ajudar os professores e as famílias no estudo do Evangelho de Jesus Cristo. O líder voluntário de cada ala, chamado de bispo, tem um escritório para reunir-se com os membros e atender às necessidades da congregação. A maioria das capelas tem um salão para múltiplos propósitos, que é usado nos dias de semana para várias atividades esportivas, musicais, teatrais e sociais. Com o rápido crescimento que a igreja vem apresentando, as capelas estão sendo utilizadas quase todos os dias em alguma parte do mundo. Uma das características exclusivas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a construção e utilização de edifícios especiais, chamados templos, nos quais são realizadas cerimônias sagradas que diferem da adoração de todos os dias. Na antiga Israel, o povo de Deus foi ordenado a construir templos, como o Templo de Salomão, que existiu em Jerusalém por vários séculos. Ele era chamado de Casa do Senhor, e ali os israelitas realizavam ritos sagrados e renovavam os convênios que tinham feito com Deus. Os templos dos santos dos últimos dias são as atuais casas do Senhor. Eles são locais sagrados e especiais, nos quais os membros da igreja podem deixar de lado suas preocupações diárias, aprender e meditar, e renovar seu relacionamento com Deus. Mais de 100 templos estão atualmente em funcionamento no mundo, com muitos outros em fase de planejamento ou construção. Quando um templo é concluído, realiza-se uma visitação para que o público geral possa ver o interior do edifício e aprender algo sobre as atividades que nele serão realizadas. Depois que nossos templos são dedicados, apenas os membros da igreja que cumpram com um alto padrão de dignidade pessoal podem entrar nesses edifícios especiais devido à natureza sagrada dos ritos ali realizados. Todos se vestem de modo igual, com roupas brancas, simbolizando a pureza e a unidade com Deus. Ali recebem instruções e bênçãos adicionais e dedicam sua vida a Jesus Cristo. Uma das mais importantes cerimônias realizadas no templo é o selamento da família em um convênio matrimonial e um relacionamento familiar que não terminam com a morte, mas podem perdurar por toda a eternidade. As famílias que se preparam para essa cerimônia e dela participam geralmente são muito mais unidas e fortes do que as que não o fazem. Para todos os filhos do Pai Celestial, o templo é o lugar onde podem receber bênçãos eternas. Cada templo é verdadeiramente a casa do Senhor. Assim, eu encerro minhas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém.